Me diz uma coisa, vocês são autoconfiantes para fazer algo novo na sua vida? Que tal? Mais uma vez vamos fazer um conteúdo bem importante, relevante para todos nós, pessoal. E eu vou procurar fazer um vídeo mais simples e direto, rápido. Um vídeo curto, mas que é um vídeo que com certeza, se vocês absorver de uma forma inteligente esse conteúdo e colocar em prática na sua vida, você vai ter resultados extraordinários. Assim como eu obtive resultados extraordinários na minha vida. E o tema é este, a autoconfiança. E a gente ouve muito essa palavra, né, por aí, no marketing digital, nas redes sociais. E poucas pessoas conseguem compreender exatamente o que é isso. E porque hoje, no mundo moderno, a maioria das pessoas são envolvidas, bloqueadas pelo medo, pelas ansiedades, pelas dificuldades que ocorrem nas nossas vidas. E a baixa autoestima e a baixa autoconfiança é uma situação terrível para as pessoas. Faz com que as pessoas fiquem estacionadas, bloqueadas, o medo acaba envolvendo ela de uma forma que a vida dela não desenvolve em nenhuma área da vida dela. Nos relacionamentos, na vida profissional e na vida social dessa pessoa. E resolvemos fazer esse tema, esse conteúdo, pessoal, que bem simples de entender, todos vão compreender. Eu só peço que vocês foquem exatamente nesse conteúdo, desliguem aí das coisas aí fora, do mundo aí fora, porque você fica alucinado com as coisas aí fora, ocupadíssimo, né? Que tal você tirar 10, 15 minutinhos para você, porque esse conteúdo foi dedicado para você, para ir de encontro ao seu coração e você entender a mensagem que iremos passar e colocar em prática na sua vida e ter resultados ótimos, resultados extraordinários. Então, a autoconfiança. Antes de ir a fundo no tema, pessoal, vamos mergulhar na nossa infância. Porque se você analisar, todos aí vão compreender e vão exatamente vai se identificar com a mensagem que eu quero passar. Por exemplo, as crianças, né? Nós crianças, quando a gente era criança, a gente não tinha medo de arriscar nas brincadeiras novas. A gente não tinha medo de fazer as coisas. A gente não tinha medo de mergulhar nas brincadeiras, nas festas, se lambuzar nas festas. A gente não tinha medo. Não tinha esse bloqueio. E por que a gente perdeu essa confiança com o passar do tempo? Quando a gente adquiriu, quando a gente se tornou adulto, a gente evidentemente adquiriu mais conhecimento, mas junto com isso tem diversos adultos bloqueados, com baixa autoestima, com a baixa autoconfiança. E o que pode ter ocorrido para acontecer isso? É assim, pessoal, diversas situações, influências da nossa sociedade, influências do ambiente que nós vivemos, do país, do município. Tudo isso acaba moldando as pessoas, bloqueando, né? E fazendo com que as pessoas haja de acordo com o que as outras pessoas gostam, com o que a sociedade aceita, com o que a religião aceita. E não estou falando para as pessoas ser rebeldes em relação a isso, não, pessoal, mas que as pessoas tenham um entendimento, porque todas as áreas da vida das pessoas estão sendo bloqueadas. Existe um bloqueio. E eu achei interessante, importante tocar nesse tema, conteúdo nesse sentido. Para quê? Para que as pessoas acordem para a vida e desbloqueia a vida dela, diversas áreas da vida dela, e ela tenha resultados, sucesso. Porque esse é o nosso objetivo com a criação desse canal e especificamente com a criação desse conteúdo. Então,
Vamos mergulhar nesse conteúdo, pessoal. Vamos entrar assim de uma forma bem didática, passar para vocês de uma forma bem didática, prática, para que todos vão entender a mensagem que iremos passar. Então, a autoconfiança, né? A gente perdeu. Eu já fiz mais ou menos essa explanação de que a gente tinha na infância, depois a gente, com o passar do tempo, a gente acabou perdendo essa autoconfiança. E como que a gente faz para readquirir essa autoconfiança, resgatar, digamos assim, essa autoconfiança? Porque quem é que não quer ser autoconfiante, né, pessoal? Quem é que não quer ter uma boa autoestima? Se sentir bem, se sentir bonito, se sentir saudável? Não é? Não existe coisas melhor na vida do que isso. Porque uma pessoa com a autoestima elevada, uma pessoa autoconfiante, ela não tem medo de arriscar uma carreira nova, ela não tem medo de arriscar um novo relacionamento, ela não tem medo de arriscar empreender, entendeu? Porque ela confia, digamos assim, no taco dela. Ela confia, porque ela é autoconfiante e ela tem autoestima elevada. Então, não existe barreira, bloqueio para esse tipo de pessoa. E eu quero levar todos a se tornar essa pessoa, mais autoconfiante, com autoestima elevada. Então, eu vou passar assim exemplos, pessoal, que eu pratico na minha vida. Porque hoje eu posso garantir para vocês, eu posso falar que eu sou um homem com a autoestima elevada. Eu sou um homem autoconfiante, que outrora eu não era assim. Eu era bloqueado como muitas pessoas, extremamente tímido. Então, eu readquiri essa autoconfiança com diversas situações, itens que aconteceu na minha vida, que eu vou passar para todos. Eu vou fazer um resumo, pessoal. Eu, como eu falei anteriormente, outrora eu era um garoto com baixa autoestima, não tinha confiança para arriscar nos relacionamentos, numa carreira nova e etc, né? E como que eu virei a chave na minha vida nesse sentido? Chegou um determinado momento na minha vida que eu pensei assim, né? Poxa vida, Matheus, aonde você vai ir com a sua vida desse jeito? Travado, tímido, bloqueado, com medo de arriscar nos relacionamentos, com medo de arriscar uma carreira nova, com medo de fazer algo que você gosta, que você ama de fazer. Então, me deu essa situação, em um determinado momento, numa reflexão que eu estava fazendo, acendeu essa luz aqui na minha mente, no meu coração. Eu falei assim, poxa, Matheus, até quando você vai ser dessa forma? Até quando você vai ser tímido? Até quando você vai ter baixa autoestima? Até quando você vai ter baixa autoconfiança? Até quando você vai ter medo de arriscar as coisas? Até quando você vai se mostrar o seu potencial? Até quando? Aliás, você vai deixar de mostrar o seu potencial? Aí, eu me revoltei, pessoal, e eu falei assim, não, eu preciso mudar essa situação. E aí, primeiramente eu comecei, eu falei assim, não, normalmente as pessoas falam para você ter uma autoestima elevada, para você se sentir bem, forte fisicamente e mentalmente, você precisa fazer uma atividade física. Aí eu resolvi entrar na natação, tanto que quando eu entrei na natação eu não sabia nadar, engolia um monte de água, sabe? Tinha maior dificuldade, tive dificuldades para começar a nadar. Teve momentos na minha vida que eu reconheço que eu pensei em desistir, falei, poxa, Matheus, isso aqui não é para você. Sabe, essas coisinhas que a mente buzina na nossa vida, na nossa mente, buzina, né, pessoal? Para que a gente não desista dos nossos sonhos e não arrisca. E aí eu chutei o balde e falei, não, eu não quero saber dessas conversinhas, não, eu vou até o final. Enquanto eu não aprender a nadar, eu não vou sossegar, não vou parar. E aí eu coloquei isso dentro do meu coração, assim, e foquei, pessoal. Comecei a fazer as aulas de natação. Como eu falei, evidentemente eu li muita água, mas aos pouquinhos eu fui me adquirindo. Aí, o que aconteceu? Quando eu aprendi as técnicas e eu comecei a desenvolver o meu corpo, eu me senti um homem mais forte,
mais autoconfiante, sabe? Eu me senti saudável, forte mesmo. E aí, com certeza, a minha autoestima elevou um pouquinho e minha autoconfiança. Poxa, se uma pessoa que era travada, que eu não tinha condições de nadar, e eu consegui nadar, e depois, evidentemente, eu fiz uma travessia no mar, ou seja, venci mais um bloqueio, então, poxa vida, a minha autoconfiança foi lá nas alturas, né, pessoal? E minha autoestima. Então, aí eu risquei, eu falei assim, não. E aí, quando eu passei essa etapa da minha vida de aprender a nadar, evidentemente, o meu corpo melhorou bastante, eu fiquei mais forte, fiquei não fiquei musculoso, mas fiquei com o peito mais forte, com o bíceps mais forte, com as costas mais fortes, com os membros inferiores mais fortes, né? Porque o treino de natação exige muito, né? Então, eu me tornei um homem mais forte. Não era um atleta, né, pessoal, mas um praticante assíduo da natação. E aí, eu colhi benefícios. A partir do momento que eu comecei a fazer natação, eu desencadeei mais outras diversas situações na minha vida. Né? Aí, comecei a me socializar mais, porque você entra no ambiente mais com o peito mais cheio, né, pessoal? Mais posturado, porque você com a autoestima, você colocar uma roupa, você se sentir bem, você entra em qualquer ambiente, fala com qualquer pessoa. Então, eu cheguei nesse ponto, né, de entrar em qualquer ambiente e conversar com qualquer pessoa, de qualquer nível da sociedade. E isso se tornou um círculo vicioso para o lado bom, e eu comecei a me ambientalizar com diversas pessoas que frequentam esses ambientes, né, de esportes, as pessoas que estão sempre cuidando da sua saúde, cuidando da sua alimentação. Por isso que eu falo que é importante, o ambiente influencia muito, pessoal. Quando você vai para um ambiente de academia, um ambiente de natação, que você faz atividade física, todo mundo lá está no mesmo propósito. E as pessoas, as que estão às vezes no nível mais avançado, acabam te ajudando, te influenciando para você seguir o ritmo delas também, né? Então, é importantíssimo você estar nesse ambiente também. Então, a autoestima e a autoconfiança leva você a realizar diversas situações na sua vida, independente da sua área, independente da área da sua vida. Então, é isso que eu quero passar para todos. Então, resumidamente, a autoconfiança, ela é algo que dá para treinar, pessoal. É altamente treinável. A gente perdeu lá na infância, mas dá para você adquirir. E eu dei aqui um exemplo, por exemplo, você fazer uma atividade física. Não importa a atividade física. Gente, eu sei que tem muitas pessoas que falam que não gostam de fazer atividade física, mas acha algo que você gosta. Sei lá, musculação, natação, boxe, uma luta, karatê, um judô, sei lá, capoeira, não importa. Uma dança, não importa. O importante é você colocar o seu corpo em movimento, exercitar o seu corpo. Porque isso vai fazer que você vai adquirir os hormônios da satisfação, que você vai se sentir bem consigo mesmo e você vai querer sempre fazer isso, né? Então, eu peço que vocês se matriculem numa academia ou façam qualquer esporte, gente. Mesmo se você não tem paciência para academia, calça um tênis, um calção e vai fazer caminhada, corrida. É um esporte também. O importante é você colocar o seu corpo em movimento. E esse é o segredo para você levantar, aumentar a sua autoestima, aumentar a sua autoconfiança. Você praticar uma atividade física. E paralelamente a isso, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu sono. Cuidar, né, que como evidentemente, quando você tem a autoestima elevada e a autoconfiança, você vai se cuidar mais. Você vai cuidar do seu cabelo, você vai cuidar da sua pele, você vai cuidar do seu corpo, você vai cuidar da alimentação, você vai cuidar de ingerir bastante água, você vai cuidar do ambiente que você frequenta, você vai acabar deixando de lado os ambientes tóxicos, né? De repente um trabalho que é tóxico, tem pessoas tóxicas, então evidentemente você vai começar a cuidar de si próprio. Quando você tem essa autoestima elevada e a autoconfiança.
Então, é isso que eu queria passar para todos. Eu peço que vocês absorvam com o coração bem aberto isso, gente, e coloque em prática. Coloque em prática que você vai ter resultados extraordinários. Não é possível que as pessoas não queiram ser mais autoconfiantes, não é verdade? Autoconfiante, de repente você, homem solteiro, para chegar naquela garota que você acha bonita, que você faria, né, um belo casal, seria uma ótima família, um ótimo relacionamento. Que tal, né, você ser autoconfiante de fazer isso? Então, para isso, para você chegar naquela menina, você tem que se apresentar como um homem autoconfiante, com uma autoestima elevada. Você não vai chegar lá de ombros caídos, semblante caído, fora de forma, não se cuidando, doente. Não, né, pessoal? A chance de você levar um fora, de você não ter sucesso nessa sua jornada é grande. Então é importante você cuidar dessa situação. Quando eu falo isso só em relacionamento, mas é para de todas as áreas da sua vida, pessoal. A autoconfiança vai abrir muitas portas na sua vida, em diversas áreas. Escreve o que eu estou te falando. Faz sentido o que eu estou falando. Então, eu peço que vocês absorvam de todo o coração essa mensagem. Eu tenho convicção que esse vídeo chegou ao coração de todos, né? E vamos entrar aqui no momento chave do nosso conteúdo, que é o nosso momento de reflexão, né, pessoal? E a reflexão é a seguinte, pessoal. Agora que você já entendeu, né, o que é a autoconfiança, eu vou lançar um desafio com todos agora. Você tem coragem de fazer algo novo na sua vida? Sei lá, um esporte novo, uma carreira nova, empreender no algo novo, aprender uma dança, sei lá, aprender a tocar violão, um instrumento, sei lá, qualquer. Você é autoconfiante, você tem essa coragem, eu lanço esse desafio de fazer isso. Você pode ter certeza que esse desafio, esse algo que você vai fazer, quando você terminar, concretizar esse algo, esse sonho, você vai lembrar do que eu estou te falando. E você vai se tornar um homem e uma mulher mais autoconfiante. E aí, essa energia, essa força, você vai passar para as demais pessoas. No ambiente que você chegar, as pessoas vão enxergar essa energia, vão enxergar essa autoconfiança. E as pessoas vão querer estar sempre perto de você. Porque você passa uma energia boa, uma vibe boa. Então, esse é o intuito, pessoal. É essa mensagem que iremos passar com esse conteúdo. Então, ficou bem claro para todos, não é verdade? Então, agora, que tal você arregaçar as mangas e ir para cima desse sonho, realizar esse sonho, nessa vida extraordinária que eu costumo sempre falar, que está logo ali. Você só precisa dar o primeiro passo em direção a ela e abraçar essa vida extraordinária que foi proposto para todos. Tá bom, gente? Então, esse era o conteúdo. Eu tenho convicção que a semana de vocês vai ser extraordinária. Peço que vocês dêem um joinha nesse conteúdo, se vocês gostaram desse conteúdo. E se vocês não gostaram, pessoal, pode dar um dislike, mas eu peço o feedback de vocês, de fazer comentários por que você não gostou do conteúdo. E aí a gente vai melhorando os nossos conteúdos para as próximas edições. Tá bom, gente? Então, uma ótima semana a todos. Se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos esse conteúdo. Um beijo a todos, uma ótima semana a todos. Semana que vem estaremos providenciando um conteúdo bem relevante para todos nós. Um abração, fique com Deus e até semana que vem.